E bora falar de Ceará e Santos, que se enfrentam neste sábado, às 4h30 da tarde, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Tanto o Santos como o Ceará precisam de um resultado positivo, porque nas últimas rodadas estão aí deslizando, não estão conseguindo emendar uma sequência de vitórias, e o Ceará está brigando ali pelas últimas colocações, o Santos tentando ficar naquele G8, né, caiu para a 10ª colocação na última rodada, então é aquele jogo onde todo mundo vai fazer de tudo para conseguir uma vitória, e vamos discutir aqui as prováveis escalações, tanto de Santos como do Ceará, o que o técnico Lisca, que vai reencontrar, né, o Ceará, que foi o time onde ele teve um certo destaque nacional. Vamos comentar sobre essa partida, mostrar a tabela de classificação, mas antes deixa eu falar da OneFootball, para você baixar o aplicativo, que é completamente gratuito no seu celular, e lá na OneFootball você acompanha esse jogo, Ceará e Santos, em tempo real. Depois que terminar a partida, você confere também os melhores momentos, os gols, as estatísticas, toda a repercussão, né, de Santos e Ceará, entrevista coletiva, enfim. Então não perde tempo, baixa o aplicativo da OneFootball, que o link está na descrição, ou se você preferir, pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Bom, como eu disse, tanto o Santos como o Ceará, nas últimas rodadas, não estão somando aí resultados tão positivos. O Ceará está a mais de 5 jogos, né, sem conseguir uma vitória. O Santos vem alternando vitórias, empate, derrotas, vem de uma derrota aí para a equipe do Goiás, e isso fez com que o Santos, que estava na 8ª colocação, agora se encontre na 10ª colocação com 34 pontos. Só para a gente pegar o G8, né, de parâmetro aí, é com o time do América, que está em 8º lugar com 35 pontos. Então a distância em termos de pontuação não é tão grande assim. A gente está falando G8 principalmente porque a final, né, da Libertadores é brasileira, então algum time brasileiro vai ser campeão. Tem a questão da Copa do Brasil, que os times que estão brigando ali provavelmente, né, vão terminar acima da 8ª colocação, então provavelmente teremos um G8 aí no Campeonato Brasileiro. Então o Santos tem que mirar pelo menos a 8ª colocação, pensando numa vaga na pré-Libertadores. E o Ceará, como eu mostrei aqui para vocês, está na 15ª colocação com 28 pontos. Só para vocês terem noção, nos últimos 5 jogos do Ceará, foram 4 empates e 1 derrota. O Santos, o retrospecto, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Santos que, como visitante, aí, né, também não tem um retrospecto tão positivo assim. Bom, começar a falar agora, então, sobre a provável escalação do time do Santos e a provável escalação da equipe do Ceará. O Santos que tem alguns problemas no time titular. Segue sem o Ângelo está servindo ainda a seleção brasileira sub-20, né? Ele é o camisa 10 da seleção, está jogando como titular. Então o Ângelo está fora. Não teremos também Rodrigo Fernandes, que teve constatado uma lesão na coxa, inclusive até mesmo para o clássico contra o Palmeiras pode ser, né, um desfalque o Rodrigo Fernandes, que eu acho que é um elemento chave para esse meio-campo do Santos. É um jogador que ajuda bastante na parte da marcação, como também ajuda, né, na saída de bola. É um jogador importante também para esse meio do Santos. Com certeza vamos sentir bastante falta aí do Rodrigo Fernandes. Provavelmente o substituto será o Camacho. Outro desfalque é outro uruguaio, Carlos Sanches, que está nesse processo de transição de recuperação de uma lesão também na coxa. Talvez para as próximas rodadas, Carlos Sanches fique à disposição. E aí, nós temos os relacionados do time do Santos para essa partida. Foram 24 jogadores que o técnico Lisca levou lá para Fortaleza para esse confronto. Deixa eu achar aqui para vocês certinho os relacionados do Santos. Cadê? Achei. Santos que vai com 3 goleiros. Eu não acho tão necessário assim levar 3 goleiros, mas João Paulo, John e Diógenes foram relacionados. Laterais, Madison, Natan, Felipe Jonathan e Lucas Pires. Zagueiros, Michael, Bauerman e Luiz Felipe. Volantes, Camacho, Zanocelo, Sandri e Vinícius Balieiro. Meio campo, Carabarral, Luan e Bruno Oliveira.
O ataque, Soteldo, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Angulo, Rua Seco, Johan Júlio e Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa que aparece ali como atacante, né? Mas geralmente, nesses últimos jogos, pelo menos, ele está entrando mais ali no meio-campo, mas é um jogador multifuncional, né? Que a gente fala. O Lucas Barbosa ele pode atuar tanto na ponta como também no meio-campo. Sempre lembra que o Lucas Barbosa ele é meio-campo de origem. Né? Na Copinha que ele foi colocado como ponta, jogou muito bem na Copinha. Enfim, então só para a gente deixar isso bem claro. Vamos agora, então, dito isso, né? Essa explicação, vamos aprovar a escalação do time do Santos, sem nenhuma novidade. João Paulo, Madison, Michael, Bauerman, Felipe e Jonathan, Camacho, Zanocelo, Carabarral ou Luan. Essa é uma dúvida, tá? Essa é uma dúvida que pode acontecer aí a definição minutos, horas antes aí da partida entre Carabarral e Luan. O Luan treinou em alguns momentos como titular, não só nessa semana, mas o Luan em alguns momentos vem treinando como titular, numa opção aí do técnico Lisca. Foi bastante elogiado na derrota do Santos para o Goiás. O Luan foi bem elogiado pelo técnico Lisca. E aí o ataque formado por Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. Para mim, qual que é a grande questão desse jogo contra o Ceará? Primeiro, o time do Santos vai ser uma equipe mais propositiva ou vai jogar no contra-ataque contra o Ceará? Porque o Ceará vai jogar ao lado do seu torcedor, imagino que teremos um bom público lá no Castelão. O Ceará, como vocês olharam na tabela de classificação, precisa da vitória, né? Tá ali perto da zona de rebaixamento, então precisa vencer. Não terá o Jô e o Vina, que são dois jogadores importantes, mas eles precisam vencer. Então, qual que vai ser a estratégia do Santos? Vai esperar a equipe do Ceará? Porque qual que é o problema? Se o Santos toma um gol da equipe do Ceará, o Ceará vai se fechar. Lembra daquele jogo lá na Arena Barueri? O Santos, com um jogador a mais, teve muita dificuldade para passar a retranca da equipe do Ceará. Né? Tudo bem que é uma outra circunstância, outro treinador, enfim, mas é bom a gente lembrar. Né? Então eu espero que o Santos proponha o jogo, utilize da qualidade dos seus jogadores, que o meio-campo, independente se vai ser com Carabarral ou com Luan, esse meio-campo do Santos consiga abastecer o nosso ataque. E quando eu falo ataque, principalmente o Marcos Leonardo, e quando eu falo Marcos Leonardo, entenda com Rua Seco, entenda como Angulo, não estão recebendo as bolas. Né? Então a bola precisa chegar em melhor condição para os nossos atacantes. O Soteldo é um jogador que praticamente está jogando sozinho no ataque. O Lucas Braga até tenta fazer algumas coisas, mas tem algumas jogadas que acabam não se desenvolvendo. Espero que o Madison seja lateral e não seja centroavante, igual aconteceu contra o Goiás. Ele mais ficou dentro da área do que sendo lateral mesmo, né, de fato. Então, algumas questões que, principalmente em comparação à última rodada, espero que não repitam esses erros da equipe santista. E aquilo, vamos ver como que vai ser o desenvolvimento também, né, do Madison, que a gente vem pedindo cada vez mais do Natan. Vamos ver se o Madison nessa partida vai bem, se a dupla de zaga do Santos volta a ser aquela dupla de zaga mais segura, né, contra o Goiás. Tivemos aí algumas questões, né, batendo cabeça, o setor defensivo do Santos não foi bem. Então, espero que a gente possa melhorar isso. E para segundo tempo, o Santos tem algumas possibilidades, né? Como eu falei aqui, tem um Bruno Oliveira, pode ser que um Bruno Oliveira seja utilizado. Né? Gostaria de ver mais do Bruno Oliveira com a camisa do Santos. Ele que foi um jogador bastante elogiado pelo Lisca, mas deu uma sumida. Teve problema, né, com dente do siso, depois até mesmo por conta das contratações de Luan, Carabarral, o próprio Carlos Sanches, né, que estava sendo titular, acabou tirando um pouco o espaço do Bruninho, mas gostaria de ver mais do Bruninho em campo. Acho que é um jogador que a característica dele, principalmente sem o Ângelo, que é um jogador que tem a questão do drible, não estou falando que o Bruninho pode suprir a ausência do Ângelo, mas acho que é mais um jogador que pode casar bem jogando ao lado de um Soteldo, por exemplo. Né? Você explorar bastante essa questão do X1, da velocidade, do drible, acho que pode dar certo contra a equipe do Ceará. E o Ceará, como eu disse, né, não terá aí o Jô e o Vina, ambos estão suspensos. Ceará que fez um jogo até que interessante, né, contra a equipe do Flamengo. E a provável escalação é a seguinte: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio ou Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco, Richard,
Richardson e Lima, ou Guilherme Castilho, John Vasquez, Mendonça e Zé Roberto. O Speed Mendonça tem que tomar cuidado, né? É a válvula de escape, é o jogador que eles vão concentrar as bolas, vão concentrar jogadas em cima do Speed Mendonça, igual o Santos faz com o Soteldo, né? Então, marcação redobrada aí em cima do Speed Mendonça, porque eu acho que se você marcar ele, é uma boa parte ali do ataque da equipe do Ceará. Igual eles fazem com o Santos, né? Marcou o Soteldo, é metade do nosso ataque. Então, vamos ver como será esse confronto. Como eu disse, o Santos precisa vencer, depois vai ter uma sequência, né, de times que estão acima da gente na tabela. Na próxima semana já tem um clássico contra o Palmeiras fora de casa, então o Santos precisa recuperar aí os pontos perdidos, principalmente em casa, né, de forma mais recente, a partida contra o Goiás, para que a gente continue subindo na tabela. Como eu disse, matematicamente, a possibilidade existe, né? Até se a gente pensar em G8, se o G8 de fato for concretizado. Mas eu quero uma vitória amanhã, quero conversar aqui amanhã com vocês sobre uma vitória do Peixão. Deixe aqui nos comentários o seu palpite, se você gostou da escalação, se você não gostou, o que você mudaria. Enfim, fique à vontade para dar sua opinião e não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball, porque lá você acompanha o jogo em tempo real e também vai ter os gols, vai ter os melhores momentos, estatísticas, notícias, enfim. Então, o QR Code na tela ou o link que está aparecendo na sua descrição. Grande abraço para vocês e a gente